Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Toda vez que eu gravo, eu tô vendo que meu cabelo tá uma maravilha. Preciso cortar esse cabelo. E cada vez mais com o cabelo branco. Então vamos lá fazer mais um acompanhamento mensal, falar sobre o VISC 11. Mais um mês acompanhando. É um fundo que vocês sabem a minha opinião sobre a 20, mas o VISC tem mostrado resultado, eu também não posso querer ir contra os resultados que o fundo vem mostrando. É suficiente para eu colocar na minha carteira? Não, não é suficiente, mas quem sabe? Quem sabe? E se eu me comprometo com vocês, se eu incluir o VISC na carteira, eu falo para vocês. Mas vamos lá falar sobre o relatório, que inclusive tem planilhinha de Excel hoje. Eu quero mostrar um ponto para vocês que eu já estou devendo há um tempo, para mostrar um cálculo para vocês aqui. Então, fevereiro de 24. Então, alguns pontos dele, ele lembra que no mês passado ele teve a redução depois que incluiu o patrimônio da 10ª emissão, ele estava com patrimonial de 130, caiu para 127, que eu até mostrei para vocês o porquê que a emissão foi abaixo do VP. E aqui a parte de taxa de administração, que eu vou usar nas continhas para vocês aqui, depois eu volto aqui. Então o número de cotistas 319 mil, ultrapassou a barreira de 300, a gente vai ver no crescimento exatamente porque ele entrou em várias carteiras recomendadas, o VISC. Inclusive ele está na carteira recomendada de um grande grupo aí, que sinceramente eu não entendo os motivos, mas entrou e tem muita gente que está lá nesse grupo e acaba obviamente comprando essa cota. A gente nitidamente consegue ver quando que o fundo entrou na carteira e o avanço do número de cotistas. É muita gente, é uma plataforma de assinatura que tem muita gente, tem mais de 100 mil pessoas nessa plataforma, então acaba que é muito cotista. Então, crescimento, mas assim, não que o fundo não seja bom, tá, pessoal? Esse é um ponto, ele vem melhorando mês após mês, embora eu não goste muito dessa estratégia de pulverizar. Eu prefiro quando o fundo administra, tem participação majoritária nos shoppings, como é o caso do HSML, o XPML também partiu para isso, mas o resultado dele é inegável. Aumento do ano de janeiro 23 para 24 do NOI, volume gigantesco, também é mesmo o aumento do número de cotistas é condicionado também, aumenta o número de a liquidez. Bom, aqui sobre o comentário, eu gosto dos comentários da gestão nesse ponto, falando sobre progressivamente a mudação do cenário global vai se consolidando, inclusive que eles falam aqui, primeiro, antes de eu falar sobre isso, deixa eu terminar aqui. Quando as quedas, quando as quedas vão começar a ocorrer lá nos Estados Unidos, o crescimento de 24 segue revisado para cima e hoje encontra-se em torno de 2%, a inflação no núcleo PCE, meta oficial do Fed, segue caindo em termos anuais, rumo à meta de 2%, que deve ser atingida em meados de 24. Queda na taxa de juros americanas se inicia em julho de 24. Inclusive, essa quarta agora saiu tanto o Copom, que reduziu 0,5%, e a manutenção da taxa de juros, ou seja, está se mantendo essa ideia de que a taxa de juros americana só deve voltar a cair no segundo semestre. Isso eles falam do Banco Europeu também. Parte de resumo do cenário, então, crescimento positivo, inflação e queda, e principais bancos centrais no limiar do início do ciclo da queda de juros, parece ser bastante favorável para os mercados emergentes. Então, é isso que eu falo, pessoal. Por que isso? Porque é o seguinte, você tem taxa de juros alta em economia consolidadas. Para onde você vai levar o dinheiro? Para lá. Agora, a taxa de juros desses países começa a cair, o investidor vai buscar onde ele tem mais prêmio. Então ele vai para mercados emergentes, que essa é a ideia. Porque isso normalmente, quando a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, o fluxo de dinheiro vai todo para lá. Por quê? Você vai ter mais remuneração num país muito mais sólido. Então, ao contrário, é inverso. Há uma saída de dinheiro dos Estados Unidos. Então eles falam aqui que no Brasil a balança comercial é extremamente positiva e o cenário, agora o cenário benigno que esperamos para 24. Brasil, aí é que eles falam, inclusive no IPCA de fevereiro, que veio 0,8, mas ele tem muita correlação, foi educação basicamente, né? Então eles até colocam aqui que quase 2/3 do IPCA tem forte correlação com o preço das commodities medidos em reais.
E aí, com juros reais menores, já começamos a perceber primeiros sinais do ciclo de expansão de crédito para a pessoa física, e com esse cenário a perspectiva de alocação parece bastante óbvia, ou seja, tirar da renda fixa e jogar para a renda variável. Sobre o fundo, em fevereiro a distribuição foi de R$1 e o resultado de 0,77, ou seja, eles precisaram usar 23 centavos. Mas eles têm uma reserva robusta das vendas eles receberam em janeiro parcela de venda do mês do ano passado, que fez com que eles tivessem 1,8 de reserva ainda para distribuir, baixou para 1,57 com uso de 1,23, que eles falam que poderá ser utilizado de distribuições futuras normal. Aquilo que eu falei no início, NOI Caixa subiu 3,8, a parte de inadimplência também melhorou, fluxo de veículos no mês de janeiro apresentaram crescimento, então eles veem que vem melhorando mês após mês, isso em todos os shoppings. É aí que é um ponto que é o seguinte, bom, legal, o VISC vem melhorando, mas o HSML melhora, XPML melhora, HGBS melhora, então tá sistêmico nos shoppings, por isso que tomem cuidado um pouco com as análises individuais. Fala, pô, esse shopping tá indo bem, não, todos estão, então tomem cuidado com isso. A partir do dia 1º de março, a administradora do grupo Tacla assumiu a gestão do Estação Curitiba, então eles falam que também eles têm alinhamento estratégico do grupo através da participação no shopping. Aqui a parte, o fundo gerou resultado de 22 milhões, equivalente a 0,77 por cota, e a 0,86 na parte de total de resultado. E aqui, pessoal, eu trouxe esse dado aqui porque eu estava analisando a DRE e eu vi que teve um aumento muito grande na taxa de administração. E aí eu fui fazer os contas, eu falei, pô, eu queria trazer para vocês, até para explicar para vocês como é que calcula, como é que chega na taxa de administração. Então, quando é que normalmente está explicado isso? Ou no início ou no final do relatório, mas isso vem do regulamento. Então, olha só, como é que a taxa de administração é cobrada? Ele não tem taxa de performance, é cobrada dessa seguinte maneira, no caso do VISC. Até 1 bilhão, 1,35% do valor. A taxa de administração eles colocam aqui, ó, no ponto 2, ó. Valor inclui a remuneração do gestor, administrador e escriturador, e é sobre o valor de mercado do fundo, não é sobre o valor patrimonial. Por que isso é importante? Porque quanto mais o fundo se valorizar no mercado, melhor para a gestão. Porque ela vai receber em cima do valor de mercado e não do valor patrimonial. Para fundos que colocam isso, na verdade, é até um incentivo para o gestor trabalhar. É como se fosse a gestão ativa trabalhando na taxa de administração e não na de performance. Porque como ela é sobre o valor de mercado, se você melhora a percepção do fundo no mercado, acaba que o valor percebido é maior, as pessoas compram mais, o valor de mercado sobe e o gestor recebe, o administrador recebe mais. Não necessariamente ele precisa cobrar por performance. A performance dele está vindo através da taxa de administração cobrada sobre o valor de mercado. Alguns fundos cobram sobre o valor patrimonial e ele acaba sendo acomodado por isso, porque como ela não muda muito pouco, desculpa, como ela muda muito pouco, então ele vai sempre receber o valor dele. E isso aqui também penaliza quando a gestão vai mal, porque se ela vai mal, perde, tem vacância, não aloca dinheiro, demora para alocar inquilinos, por exemplo, o valor de mercado cai. Caindo o valor de mercado, a taxa de administração que eles vão receber também cai. Então isso é uma faca de dois legumes, como diria o outro, né? Mas é muito importante porque isso transforma a gestão ativa na taxa de administração e não de performance. Por isso que eu, Eric, não vejo sentido alguma cobrar a taxa de performance. Porque se você coloca uma taxa de administração vinculada ao valor de mercado do fundo, é a percepção do mercado, é oferta e demanda. Fundo bom vai pagar mais, vai aumentar a taxa de administração, simples assim. Mas como é que calcula? No caso do VISC, eles separam em três faixas. Até 1 bilhão é 1,35% ao ano. Sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2, 1,20. E acima de 2 bilhões, o que exceder acima de 2 bilhões, 1,05. Tá, como é que a gente calcula isso? Então eu peguei o Excel aqui, eu já fiz aqui até para facilitar, pessoal. Bom, qual o valor de mercado que eles usam? Eles usam o valor de fechamento do último dia útil do mês anterior, que é o mês de fevereiro. No caso, comecei relatório de março, é mês de fevereiro. Então, o fundo tem 28 milhões de cotas, há um valor de mercado de 120, o PL de mercado
não PL de patrimônio, do patrimônio líquido em tese, é o valor de mercado do fundo, 3.486 bi. Então percebam, ele está nas três faixas, porque ele está acima de 2 bi. Só que até 1 bi, então se a gente pegar primeiro, é 1,35% ao ano, a gente tem que transformar para mês. Aí tem a formulazinha aqui para a gente transformar para mês a taxa, né? Então 1,35 dá 0,11%, 1,20 0,09% e 1,05 0,08%. Então olha só, como é até 1 bi, eu pego 1 bi aqui e multiplico pela taxa dessa primeira fase. Ele tem 3 bi. Mais 1 bi, até 2 bi, é 1,20. E o restante, né, que para chegar nos 1,4 bi, a menor taxa, que é 1,05. Somado dá 3 bilhões e 3 milhões 407 mil. Então, se a gente for lá no relatório gerencial, veja que o valor é muito próximo, né? 3.446. Ah, você fala, Eric, mas por que deu essa diferença de 50 mil reais? É encargo, pessoal, porque aqui, ali naquela conta não está considerando encargo, imposto, então aqui tem a parte de encargo. Então se vocês quiserem calcular a taxa de administração, é simples assim, tá, pessoal? Eu quis trazer isso porque eu já estava devendo isso para vocês, como é que chega nessas contas, né? Então é muito simples de calcular. Obviamente você nunca vai acertar, porque você precisa ver qual que é a alíquota de imposto, o que tem. Se vocês olharem no regulamento, tem alguns quesitos para chegar nos encargos. Tem advogado que eles precisam pagar, tem alguns outros requisitos, né, que dá essa pequena diferença, muito pequena comparado ao montante. Então ele gerou 77, pagou 1, usou 23, mas tem uma reserva extremamente robusta para manter o guidance dele tranquilo de R$1 por cota, sem problema nenhum. Eles até colocam, né, de 1 a 1,10 o guidance deles, inclusive incluindo essas parcelas de vendas, então tá bem tranquilo, sem problema nenhum. A parte de cota, a rentabilidade, cotistas eu até deixei marcado aqui, e a gente vê, cadê o gráfico de evolução dos cotistas? Não, aqui eu queria pegar o número de cotistas, aqui eu não sei se eu vou conseguir ver, mas é nitidamente a questão de quando entrou em carteira recomendada, ele disparou. Mas é bastante cotista, né? Então aqui, o fundo, ele desde o mês passado, ele resolveu a questão da demonstrativo, mostrar onde foi para cada recurso da emissão. Então, ele tinha o earnout, lembra que eu até falei que ele tinha o earnout do Ancar, que era janeiro, eles jogaram para fevereiro, eles pagaram o earnout, era por volta de 80 milhões, agora só tá o earnout do Praia Costa. Eu não vou explicar o que é earnout, voltem no vídeo do mês passado, ou do retrasado, que eu expliquei o que é earnout, para não ficar muito longo o vídeo, né? Então eles pagaram, e aqui a gente vê nitidamente o valor de aplicação financeira, que no mês passado estava 756, com o pagamento do earnout. Lembrando, earnout tem que ser pago com dinheiro de caixa, de dinheiro de patrimônio, de emissão, não em dinheiro, não é despesa do fundo, né? Despesa operacional. Então, como a dívida, as obrigações estavam incluindo, então diminuiu aqui e na verdade diminuiu a parte de caixa, né? E aumentou a parte de obrigação. Na verdade, diminuiu a parte de obrigação e diminuiu a parte de dívida, né? Estou falando besteira aqui, né? No mês passado, a dívida, o caixa era 756, pagou os 80 milhões lá do earnout e foi para 667 de caixa. Tinha 702 de obrigação, foi para 624 porque considerava o earnout aqui. Então tá bem tranquilo, o fundo tá bem gerido, assim, a parte de essa emissão resolveu praticamente os problemas que o fundo tinha, embora eles ainda tenham algumas, eu acho que tem algumas, essa aqui é um pouquinho mais alta, TR tranquila, essa CDI, esse alavancagem, esse CRI, 593 milhões de CRI, somado ao earnout de 31 milhões, dá os 624 de obrigações financeiras. Eles colocam aqui que, considerando os pagamentos, o fundo ainda possui um caixa líquido de 43 milhões, tá bem tranquilo. Aqui mostra a parte de amortização, o fundo tá sem problema nenhum, não vejo problemas, ele tá bem tranquilo mesmo. Aqui a parte de indicadores, o NOI já aumentou em janeiro, 132, está muito parecido com o XPML, bem alto, né? Bem legal isso, por isso que é um dos motivos também que me interessa a voltar,
vendas também aumentando. Isso mostra, pessoal, que os shoppings estão performando. E voltando àquilo que eu falei, não é exclusivo do VISC, isso é exclusivo do segmento. Tá? A gente vai ver de fato quando a gestão trabalha, quando o mercado está ruim e o fundo está trazendo resultado. Inadimplência líquida caindo. Mesma coisa, lembra, pessoal, fevereiro, né? Ela é dezembro por causa do pagamento em dobro, né? E aí volta e sobe novamente, sem problema nenhum. Que mais? Taxa de ocupação altíssima. Acho que era só isso, né? Que eu tinha falar para vocês, né? A parte de NOI por ativo, por administrador, por estado. E aqui é aquela questão que eu particularmente não gosto disso, né? Que maior parte dele ele é minoritário. Então ele é muito suscetível, né, a uma má administração do shopping. Embora, por exemplo, ele é minoritário no paralelo e quem comanda é o HSML e lá ele está nadando de braçada. Então, bom, é isso, pessoal. E teve um fato relevante que saiu logo depois que eles concluíram a compra que já estava sendo falada, eu já falei isso para vocês, concluíram a compra de 5% do Plaza Sul, lá em São Paulo. É um shopping que eu vou muito quando eu vou lá para São Paulo, tem um Outback bom que eu sempre vou nele. Então eles concluíram a compra, valor total de 30 milhões, cap rate de 8,5, muito bom. Receita esperada 50 milhões de NOI nos 12 meses. Aqui a parte de dentro, né? Para quem conhece, é um baita shopping, eu gosto bastante. Não é um público classe média, classe B, C, B, não é classe A, mas é um bom shopping, gosto bastante. Sempre vou nele lá quando eu vou para São Paulo, que é perto da casa dos meus pais. Então eles fizeram a conclusão desse shopping que é administrado pela Allos, mas na verdade é mais uma confirmação daquilo que a gente já sabia que isso ia acontecer, tá bom? Provavelmente no próximo relatório eu já trago mais detalhes sobre isso e a inclusão dele no portfólio, tá bom? Porque esse fato relevante saiu depois do relatório gerencial, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.